E aí pessoal, aqui novamente trazendo outra gameplay de Lorcana TCG. Mas hoje não usaremos o famoso Rubi Safira Agro Control que eu venho jogando ultimamente. Hoje estou trazendo para o jogo um dos meus decks mais conhecidos, o famoso Madrigal Singers, o primeiro deck que eu trouxe mais conteúdo aqui no YouTube e no TikTok. E a ideia é mostrar que existe outra forma de jogar agro no Lorcana, e a ideia desse deck é ganhar quantidade de lore alta em poucos turnos. Se você já se animou que eu estou trazendo o famoso Madrigal Singers, deixa aquele like no vídeo e comenta se quer que eu traga outro vídeo com esse mesmo deck. Bom, vamos começar falando bem rápido do deck Madrigal Singers. Ele é um deck âmbar e ametista, com a estratégia de usar personagens com a habilidade Singer. Habilidade essa que permite esses personagens cantarem uma canção com um custo maior do que o base deles. Canções são cartas do tipo ação e Lorcana, que você pode, ao invés de pagar o custo dela para jogá-las, você pode exaurir um personagem com custo igual ao custo da canção para jogá-la de graça da sua mão. Tecnicamente é um cheat que você dá, você resta um personagem para poder jogar uma canção de graça sem ter que pagar o custo dela. E aí que entra a família Madrigal. Muitos deles nas cores âmbar e ametista possuem interações com canções, e a ideia é usar esses bônus que eles ganham para ganhar os jogos em velocidade, onde o objetivo é fazer turnos grandes com bastante combo de ganhar lore. A Mirabel de custo 6, além de gerar 2 de lore quando ela dá quest, nos permite trazer uma canção de custo 3 ou menos da pilha de descarte para nossa mão. E a Peppa Madrigal de custo 3, sempre que um personagem nosso canta uma canção, você ganha 1 de lore. Casando essas duas personagens com a Úrsula Vanessa, que é uma Singer 4, e a canção This Is My Family, que é uma canção de custo 2, que permite comprar uma carta e ganhar 1 de lore, é onde nós vamos criar nossa máquina de lore. E como funciona esse combo? Primeiramente nós vamos cantar com a Vanessa This Is My Family, que vai nos dar 1 draw e 1 de lore. E acaba trigando a Peppa, que nos dá mais 1 de lore pela sua habilidade, já que a Vanessa acabou de cantar uma canção. Depois nós vamos dar quest com a Mirabel, ganhar 2 de lore e recuperar This Is My Family da pilha de descarte, para cantarmos ela novamente com a Peppa Madrigal, nos dando outro draw e mais 2 de lore, um da canção e outro da habilidade da Peppa. Ah, Rick, mas você comentou no vídeo da decklist que esses personagens são fracos e muito fáceis de serem removidos de campo. Sim, isso é uma verdade. Esses personagens são muito fracos. Mas eu adicionei 2 cartas bem interessantes na minha lista para dar uma certa proteção para os meus personagens. Cartas essas que são Rajá, o pet da Jasmine de Aladdin, e o pai da Pocahontas, que são personagens com bodyguard. Ou seja, se o personagem do oponente escolher challengear meus personagens e um desses dois com bodyguard estiver no campo exaurido, ele deve bater em um deles com bodyguard primeiro antes de ir atrás dos meus cantores. O pai da Pocahontas e o Rajá são cartas que muitas vezes quebram um pouco o turno do oponente, principalmente quando ele planejou vir para o combate com o intuito de diminuir as ferramentas do meu combo. Eu tenho também outras canções interessantes no deck, além do This Is My Family, sendo elas Della Lullaby, que nos permite dar 1 draw e dar menos 2 de força para um oponente até o início do nosso próximo turno, evitando assim que aquela carta leve um dos nossos personagens e nos dando recurso, porque ela também dá 1 draw. Ou Be Your Guest, que nos ajuda a achar o personagem chave para o próximo turno, que ela olha o top 4 e pega um personagem à nossa escolha para colocar na mão. Ótimo para achar o recurso que a gente precisa para aquela rodada. A maior mente criminosa do mundo, que bane um personagem com 5 ou mais de força, retirando aquele personagem mais forte do inimigo do campo quando a gente não conseguir lidar com aquela coisa. Você quer brincar na neve que força o oponente ou a perder um personagem ou me dar 3 de lore. Essa é uma das cartas que eu mais gosto de usar, porque se ele me dá 3 de lore, ele está acelerando meu jogo. E se ele perder um personagem, ele está desacelerando o jogo dele e me ajudando a proteger o meu board, que eu gosto muito, para falar a verdade. Lembrando que todas essas canções são de custo 3 ou menos, o que significa que nós podemos reciclá-las
mais de uma vez com a Mirabel custo 6 em jogo, para forçar turnos ainda mais chatos para o nosso oponente e ajudar a gente a ganhar recurso e fazer turnos mais fortes. Um problema que quando vocês forem testar a lista dos Madrigal, que vocês vão perceber é que nós temos pouca proteção para o nosso campo em relação a ações e efeitos. Se o oponente conseguir banir ou causar dano por outro modo que não seja desafios, infelizmente não teremos como responder e a gente só vai ver as consequências dessas ações e efeitos acontecendo. Também tem o detalhe que nós não temos efeito de controle de board, além da maior mente criminosa do mundo. E essa falta de controle pode prejudicar muita gente, porque se a gente precisar tirar um personagem fraco do oponente, se o oponente colocar aquele personagem fraco que vai ajudar ele a ganhar no próximo turno, a gente não tem como retirar, não tem esse controle de tabuleiro e infelizmente a gente vai assistir a nossa derrota. Jogar com deck agro em Lorcana é uma experiência muito diferente, pois ignoramos uma das mecânicas básicas do jogo, que é o desafio. Nós temos muitos personagens, mas nenhum deles é forte o suficiente para se dar ao luxo de desafiar e tentar sair vivo desse combate. Infelizmente, na nossa estratégia temos que focar em aproveitar ao máximo esses personagens para gerar a maior quantidade de lore que conseguirmos. Queimaremos quantas cartas da nossa mão forem necessárias para tentar colocar o nosso oponente em xeque, ou como os muito falam, e eu também gosto de dizer, o famoso letal, para que quando chegar no turno dele, ou ele não tenha recurso suficiente, nem carta suficiente para impedir que no nosso próximo turno a gente chegue a 20 de lore. Outra coisa que jogando de agro que você não pode ter é apego pelos seus personagens. Eles entram com uma função e quando tal função for cumprida no seu turno, pode ser o momento que eles serão retirados pelo oponente no próximo turno dele. Use seus personagens para gerar o lore que eles entraram para fazer e deixe o destino decidir se eles ficam mais de um turno para cumprir esse papel ou se eles conseguirão nos ajudar como deu. Jogar de agro em Lorcana é uma experiência bem diferente do que muitos starter decks passam pra gente, já que toda a ideia do deck e como iremos botá-la em prática é completamente diferente de como o jogo foi pensado para ser. Mas tenho que admitir que essa corrida que nós mesmos criamos com o objetivo de fazer o deck funcionar, é muito divertida. Bolar combos, sequenciamento de jogadas para usufruir 120% do deck é uma coisa que eu gosto muito. Pode não ser o estilo de jogo para muitos, principalmente para quem vem de outros card games, onde o estilo agro é focado totalmente em combate e poder. Para fechar a partida ou gerar uma quantidade de lore cavalar de uma vez só, temos a Tete da Isabela Madrigal. É uma personagem custo 5, que zera 4 de lore quando ela dá quest, e se eu cantei uma canção durante meu turno, ela não pode ser desafiada para combate até o início do meu próximo turno. Ou seja, como eu canto muitas canções, a proteção dela é quase 100% eficiente e ela vai me gerar de 4 em 4 de lore. E isso é muito de lore para um personagem só. Eu adoro o filme Encanto e a família Madrigal. Amo a mecânica de Singer e é por isso que eu sou tão apegado a esse deck do Madrigal Singers. Me divirto muito jogando com ele, mesmo que eu tome uma surra de vez em quando. Mas como vocês viram aí na gameplay de fundo, que eu consegui dominar o jogo e fazer meus turnos grandes e irritantes para garantir a doce vitória com um dos meus decks favoritos. Se gostaram do vídeo, do papo, do deck, pense em deixar aquele like, escreve aí nos comentários outras sugestões, ideias. Por exemplo, um inscrito reclamou da barra do navegador nos últimos vídeos e o tamanho das cartas. E esses problemas eu já resolvi. Dito tudo isso, pessoal, obrigado pela companhia, pelo apoio e até a próxima. E aí, pessoal, passando para dar um adendo, aqueles que estão sentindo falta da gameplay de One Piece no canal, esse domingo estou pensando em jogar o semanal e jogar de Katakuri roxo ou de Kuzan azul. O mais breve possível deve sair gameplay e tentarei ao máximo trazer de volta as gameplays de One Piece.